Boa noite, amados irmãos. Nós queremos mais uma vez estudar a palavra do Senhor com os irmãos. Estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos dar continuidade a este estudo, lendo a palavra do Senhor em Mateus 5, de 17 a 26. O texto bíblico de Mateus 5, 17 a 26. O texto diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém. Esta é a palavra do Senhor que nós temos para a meditação hoje. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos pedir ao Senhor que nos abençoe na meditação a respeito desta palavra. Ensina-nos com a tua palavra a sermos fiéis a ti, a andarmos em fidelidade para com a tua palavra, para obediência aos ensinos de Jesus Cristo. Fala ao nosso coração, abençoa todos os que estão participando, ou aqueles que vão participar de alguma maneira deste estudo, e enche o nosso coração de alegria pela tua palavra. Nós oramos, agradecemos todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado o Evangelho de Mateus e estamos agora naquilo que é chamado de o Sermão do Monte. Jesus está ensinando a multidão e os seus discípulos. E seu ensino, é claro, é um ensino incisivo. É um ensino que é novo, um ensino que é relativamente novo. Os fariseus, com sua prática, colocaram a lei como letra morta. Os fariseus praticavam a lei, mas eles a praticavam só de uma maneira externa, exterior. Era uma letra morta, falando apenas de aspectos exteriores de um tipo de vivência que governava por regras fixas. Então eles obedeciam a lei externamente. Eles
faziam aquilo que a lei mandava de uma maneira externa. Muitas vezes as ações externas não condiziam com aquilo que o coração estava desejando, pensando, né? Então, eles viviam por regras fixas que regiam apenas as atitudes exteriores, as atitudes externas. Por exemplo, quando a lei proibia matar alguém, eles ela nada podia fazer contra a atitude interna de matar alguém internamente. Então a lei proibia a morte de alguma pessoa e eu poderia não matar aquela pessoa, mas no meu coração eu podia odiar aquela pessoa. E então a motivação que levava a pessoa a cometer assassinato não era corrigida pela lei. A lei não tinha poder, nem tem poder, de corrigir as motivações internas. Então Jesus vem dar novo sentido à lei. Aliás, o seu real sentido. Jesus vem fazer compreender a lei no seu real sentido. Jesus vem dar novo sentido à prática da lei. Assim, ele também demonstra a necessidade do ser humano de ter o próprio coração transformado. A lei não pode transformar o coração. A lei pode mostrar que há um erro, que há um pecado, que há uma falha, mas ela não pode transformar o meu comportamento. Porque quando ela me diz que eu não devo matar, ela não impede que eu odeie alguém ou que eu mate alguém. Quando ela diz que eu não devo adulterar, ela não impede que eu adultere ou que mentalmente eu pratique o adultério. Pois é demonstrado que a lei somente revela a pecaminosidade do coração humano. Quando a lei diz alguma coisa, ela diz algo que o coração humano pratica. Então, quando ela diz não matarás, ela diz apenas aquilo que eu posso, na experiência humana, perceber, que é matar alguém. E se Jesus vem demonstrar claramente que, além dos aspectos externos, a lei deve demonstrar também os aspectos internos do nosso coração. Jesus diz: não vim revogar a lei ou os profetas. Tudo que está escrito, tudo que está na lei e nos profetas é de Deus. Jesus está dizendo, em outras palavras, que tudo que está na lei e nos profetas procede de Deus, é palavra de Deus. Ele não está dizendo que a lei não tem validade. Pelo contrário, ele está validando a lei, demonstrando que a lei procede de Deus e é palavra de Deus. Ele não veio revogar a lei ou os profetas, conforme ele mesmo disse, mas ele veio cumprir. A Bíblia diz, e ele mesmo nos fala neste texto que foi lido, que ele veio cumprir tudo que está escrito. O ministério de Jesus é cumprir toda a palavra de Deus, e ele cumpriu plenamente toda a palavra de Deus. O único que cumpriu plenamente toda a palavra de Deus foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo então, quando ele fala que não veio revogar a lei ou os profetas, que tudo que está na lei é palavra de Deus, que ele veio cumprir tudo aquilo que está na lei, toda a palavra de Deus, e que a lei é permanente, ou seja, a lei será plena e totalmente cumprida. Ela é permanente, ela não existe temporariamente, ela existe permanentemente. Ela é a demonstração clara das exigências de Deus para o pecador. Portanto, Jesus está ensinando aos seus discípulos e à multidão o que é verdadeiramente a lei. Ele diz que qualquer que violar um destes mandamentos, ainda que seja o menor deles, será condenado, e assim será visto como errado, como alguém que não obedece
a lei de Deus, mesmo que seja o menor dos mandamentos, mesmo que seja uma prática insignificante, mas violar qualquer destes mandamentos, ainda que seja o menor deles, e ensiná-los aos homens desta maneira, é considerado um mínimo no reino dos céus. Ou seja, é uma pessoa que tem pecados e que precisa da graça da salvação para a sua vida. E quem obedece e ensina será considerado grande no reino dos céus, porque quem obedece à lei de Deus dá provas de que foi transformado pelo poder de Deus, já que ninguém pode obedecer à lei de Deus se não for transformado pelo poder de Jesus Cristo. Então, desta maneira, Jesus está explicando que quem desobedece demonstra que não conhece a Deus. Quem pratica erradamente um texto, mesmo que seja o menor deles, demonstra que não conhece perfeitamente a Deus. E quem obedece e ensina, demonstra que conhece perfeitamente a Deus e que alcançou salvação em Jesus Cristo, porque não é possível obedecer à lei de Deus e ensiná-la corretamente se não for transformado pelo poder de Deus. E será então grande no reino dos céus. Jesus ataca agora, neste texto, os escribas e fariseus. Ele os ataca porque eles conhecem e ensinam a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Eles conheciam, ensinavam e não praticavam os mesmos ensinos da palavra de Deus. Portanto, Jesus diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós jamais poderemos ser considerados crentes ou entrar no reino dos céus. Porque a palavra dos fariseus e dos escribas era uma palavra falsa, porque eles não observavam a lei, eles não praticavam a lei no seu sentido absoluto. Eles praticavam aquilo que a lei exigia de comportamento exterior, mas não de comportamento de coração. O seu coração permanecia resistente à lei de Deus, eles não obedeciam à lei. Jesus então ataca os escribas e fariseus, dizendo que eles ensinam, conhecem, mas não praticam. Não praticam porque não têm o coração transformado pelo poder de Deus. Jesus vai então demonstrar a abrangência da lei. E ele começa confirmando o que foi dito aos antigos, a vigência da lei mosaica. Ele não está contra a lei mosaica, ele está a favor dela. A lei mosaica existe para demonstrar as exigências de Deus ao homem, ao ser humano. Os israelitas precisavam obedecer à lei mosaica para demonstrarem que eram filhos de Deus. E Jesus então amplia a lei mosaica, o alcance da lei. Ele fala: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. E ele diz: eu, porém, isto é, Jesus mesmo, estabelece um novo conceito, um novo entendimento, uma nova prática. Ele agora está estabelecendo um novo modo de entender a lei. A questão não é consumar o ato de matar, mas se encolerizar, se irar, insultar uma outra pessoa, o próprio irmão, estará sujeito a julgamento. Jesus então amplia o conceito da lei. Ao invés de matar apenas fisicamente, de matar, extinguir a vida de uma pessoa, é considerado do mesmo modo matar, encolerizar-se, irar-se ou insultar o próprio irmão, estando sujeito a julgamento. O que está em foco aqui nesta atitude é a atitude do coração, a motivação das nossas atitudes. Qual é a motivação principal das nossas atitudes? O que é que está por trás das minhas atitudes? O que é que está dentro do meu coração quando eu pratico uma atitude? Porque todas essas atitudes,
estão centralizadas no ego. Todas as atitudes que Jesus vai mencionar aqui no texto de Mateus estão centralizadas no ego. Quando eu me encolerizo contra meu irmão, é porque o meu ego foi ofendido, porque o meu ego foi de alguma maneira transtornado, porque o meu ego de alguma maneira foi desagradado. Então eu me encolerizo contra o meu irmão por causa disso, porque o meu ego foi atingido. Então as nossas práticas estão centralizadas no eu. Elas são pecaminosas e não importa se do ponto de vista legal eu tenho ou não tenho razão, porque não importa se eu tenho convicção daquilo que eu falo, mas Jesus dá uma aplicação imediata ao princípio, né, da lei. Ele estabelece que se eu me encolerizar contra meu irmão, ainda que aparentemente eu tenha razão, esta razão desaparece porque ela está centralizada no ego, centralizada em mim mesmo. Jesus então dá uma aplicação imediata ao princípio estabelecido na lei. Ele fala que se você tem um motivo de se irar contra seu irmão, pensa bem. Ao trazer a sua oferta ao altar do Senhor, lembra que ela não será aceita se seu coração guardar mágoa ou estiver irado contra alguém. Esse é o princípio que Jesus está estabelecendo. Jesus dá uma aplicação imediata ao princípio da lei. Procura a reconciliação. É isso que ele está estabelecendo. Sua oferta é reconciliação com Deus. Sua oferta deve ser reconciliação com Deus e pressupõe reconciliação com seu irmão. Quando você vai trazer uma oferta a Deus, você está reconciliado com Ele, porque se você não estiver reconciliado com Deus, não adianta ofertar. Então, se você traz uma oferta, ela significa reconciliação com Deus e pressupõe que você esteja reconciliado com seu irmão. Se você não está reconciliado com seu irmão, muito menos com Deus. Então, Jesus está ensinando um princípio aqui, que é o princípio da reconciliação. Só está reconciliado verdadeiramente com Deus quem está reconciliado com seu irmão. Não é possível não reconciliar-se com o irmão e estar reconciliado com Deus. Reconciliação, pois, é resolver a questão com o irmão. Reconcilia, resolve a questão antes que ela vá parar nos tribunais e você seja acusado e obrigado a quitar o seu débito para com a justiça. Então Jesus está dizendo que se você deve alguma coisa, ou mesmo que seja o contrário, se o seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia-te com ele, porque é necessário que você esteja reconciliado para se reconciliar com Deus. Deus está aguardando a sua reconciliação com seu irmão. Portanto, nós temos algumas aplicações deste texto. Primeira, Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Ele fez tudo perfeitamente e sua justiça opera a nossa justificação. Você já é justificado por Deus? Jesus veio operar a nossa justificação. Segundo, o Evangelho de Jesus Cristo não nos isenta da lei. Quer dizer, a lei continua existindo, mas amplia o alcance da lei, que atinge o nosso coração. Ou seja, o Evangelho muda as nossas motivações. O Evangelho vem tratar das nossas motivações. E nós vamos agora obedecer à lei, não por causa da nossa salvação, mas porque salvos, nós precisamos manifestar o caráter de Cristo em obediência à lei do Senhor. Terceiro, nós não somos salvos pela obediência à lei. Nós não somos salvos pela nossa obediência à lei, não somos salvos, mas pela obediência de Jesus Cristo. Mas ela determina a nova ética pela qual
é guiada a vida do salvo. Ou seja, a nova lei, a lei que Jesus estabelece, guia a vida do salvo para que ele proceda eticamente em relação aos seus irmãos. Quarto, o Evangelho nos reconcilia com Deus, nos reconcilia conosco mesmos e reconcilia com nossos inimigos. Portanto, o Evangelho opera reconciliação. E quinto e último, como você se relaciona com as pessoas. Você tem problemas com alguma pessoa? O que fazer quando você tem problemas com uma pessoa? A Bíblia nos ensina que é reconciliar com essa pessoa diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos permita compreender a sua palavra e sermos praticantes dessa palavra. Que o Senhor nos proteja e nos guarde de todo